Taurus, a energia da ascensão. Então, nós temos que compreender a energia da vida, porque se nós pararmos para pensar, da onde vem toda essa energia que cria a vida? Qual é a ligação do divino criador, ou de Deus, se assim o desejar chamar, que faz com que a vida exista? Então, assim, nós temos toda essa parte da espiritualidade, essa parte divina, porém, hoje já os cientistas já conseguem comprovar essa energia cientificamente. Então, o que eu gosto de passar para vocês é o entendimento de tudo que foi nos deixado pelos nossos antepassados. Aos poucos, a própria ciência, ela vem provando cientificamente dessa energia da vida, essa energia que existe, que faz com que todos nós, todo o universo, todos os planetas estejamos vivos, né, conscientes, de uma certa forma. Então, hoje vai ser sobre a energia da vida, a energia que move tudo. Então, para começar, vou começar com um vídeo para que vocês entendam esse padrão de energia que existe hoje na natureza. Ele é um padrão encontrado em diversas formas, em tudo que você possa imaginar no universo, desde um átomo, ou um sistema solar, ou o próprio ser humano. É uma energia que também se encontra no nosso sistema solar, enquanto ele está orbitando o sistema estelar de Alcione, que essa por si também orbita o Sol central da nossa galáxia. Então, toda a natureza nós conseguimos ver esse padrão de energia que os cientistas descobriram a fórmula. Essa é a fórmula, e eles deram o nome de Taurus. Então, ela é uma energia que ela sai de baixo, ela passa por um centro, ela se espalha ao seu redor e ela retorna. Então, isso cria um fluxo constante de energia onde tem um epicentro. E é o mesmo fluxo de um helicóptero, que deixa um helicóptero, por exemplo, na sua sustentação. Dwayne Elgin, que é um futurista, é o autor do The Living Universe, ele explica nessa entrevista esse padrão de energia. Então, ele fala que ele é um padrão de energia que você pode até ver quando você corta uma laranja ao meio ou uma maçã. Ele é o mesmo padrão de energia de um furacão. Ele é o mesmo padrão de energia do planeta Terra, é o mesmo padrão de energia do ser humano, o mesmo padrão de energia da nossa própria galáxia, e ao mesmo tempo ele é o mesmo padrão de energia de um átomo. Então tudo que existe no universo possui esse padrão de energia que o torna vivo, que o autossustenta. Então aqui nós vamos ver se a gente olhar a nossa galáxia, nós podemos ver através desse cientista, desse inventor chamado Nassim Haramein, que ele também explica que existe, através do centro da nossa galáxia, do Sol central, uma energia que ela tem esses dois ápices, e eles fazem com que também exista essa energia, que chama-se também energia toroidal, ou energia de Taurus, e que essa energia é retroalimentada pela energia das estrelas, né, que são sóis, na verdade. E isso pode ser visto também no próprio padrão da Terra. O padrão climático, por exemplo, ele sai dos polos, ele chega até a linha do equador e depois ele volta. E isso forma também um fluxo da mesma forma que acontece com o nosso Sol. Isso daqui é o nosso Sol. Então, tudo tem este mesmo padrão, que chama-se Taurus, tá? E aonde é que nós encontramos, deixa eu aqui, o Taurus? Então, nós podemos encontrar o Taurus em praticamente tudo que é vivo. No universo, em um átomo. Ele é um padrão de energia seu. Você tem esse mesmo padrão de energia, sempre visualizando o centro, na natureza, na vida, na consciência, na criação. Então, tudo que existe no universo é isso. Agora eu vou entrar num outro ponto para que vocês entendam essa energia no ser humano, né? Vamos passar agora para nós, seres humanos, como é que essa energia se desenvolve, qual é o centro dessa energia, porque como vocês viram, a energia Taurus, ela sempre possui um ponto central, por onde passa toda aquela energia. Então nós vamos falar agora do ser humano, e não tem como nós não falarmos do DNA. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o nosso DNA, ele é uma composição do DNA do nosso pai, do DNA da nossa mãe, e quando há essa fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo, e há a divisão do DNA e depois a união, metade do pai, metade da mãe, é neste momento, que muitas pessoas não sabem, que existe o acoplamento de um terceiro DNA, que é o nosso DNA da alma, ou seja, o DNA da nossa consciência. Então, enquanto esse DNA do pai e da mãe, ele forma o nosso biofísico, ele que dá a nossa altura, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, ele que dá a nossa aparência, o DNA da nossa alma, ele traz todas as experiências, tudo que nós passamos em todas as vidas, e ele é o que traz os talentos, os pontos fortes, os pontos fracos, aquilo que precisamos desenvolver, o nosso karma, a nossa missão, o nosso objetivo, o nosso código galáctico, né? Está todo reunido aí. E é nesse momento que existe esse acoplamento da alma ao corpo físico, e por isso que cada um de nós somos, né, diferentes e independentes, porque é uma união de 3 DNAs que se acoplam, por isso que a alma está ligada ao corpo.
Não é que é uma alma que vem e entra dentro de um corpo da mesma forma que você entra dentro de um carro. Na verdade, existe uma mescla, um acoplamento, e eles tornam-se apenas um, que é um ser humano. Então é assim que o ser humano nasce, é dessa forma que ele é feito no seu DNA, é a sua formação genética. Tá? E aí nós temos o início da vida, que é o que eu quero também explicar um pouquinho para vocês, lógico que eu não vou entrar em mérito, mas eu achei interessante colocar para vocês. Aqui são os cistoblastos, são já algumas células que já foram divididas. Então ela entra no endométrio, onde ela vai ter aí o oxigênio, as vitaminas, os minerais e os alimentos para que possa se desenvolver. Depois de 4 semanas, já começa a haver a formação do feto. Os ovários param de produzir hormônio, param de liberar os óvulos, por isso que acaba com esse ciclo. Aí forma-se o embrião. E depois de 5 semanas, começa a se formar o cérebro e a coluna vertebral. E só então o coração. O coração é o primeiro órgão que começa a funcionar no embrião. E ele é o último órgão que se desliga quando nós morremos. Então o coração ele tem uma parte fundamental. Ele é o início da vida e ele é o final da nossa vida. Ele é o primeiro órgão que passa a funcionar. E aí nós temos, quando isso se forma, nós começamos também a ter o início da energia da vida. Então como é que a energia começa a entrar no corpo para que ele tenha vida? Então, isso também é muito interessante. E eu vou mostrar um vídeo para vocês poderem entenderem de uma forma bem bacana que eu encontrei. Então, ao mesmo tempo que você tem ali o crescimento, né, do feto, você também tem o início da formação da energia, que começa a se duplicar nas células, elas começam a fazer a geometria, essa geometria começa a vibrar, aí cria-se os vértices energéticos, que começam-se a interligar, e vão se formando o que nós conhecemos como geometria sagrada. Isso tudo dentro do corpo humano. E essa energia, ela começa a vibrar, e obviamente, entre aspas, a girar, fazendo com que a energia circule pelo corpo. E dessa forma vão se criando as geometrias sagradas, a união da energética, numa certa vibração, para que a vida comece a ter um sentido dentro daquele feto e energeticamente ele comece a também experienciar esse tipo de energia, que é a energia da vida. Então, achei bem interessante passar para vocês poderem entender. Vocês veem que o centro primeiro vai para o umbigo. Por quê? Porque o umbigo é a fonte do alimento. E quando essa energia começa a ficar mais intensa, ela começa a criar o torus. Então, vocês vão percebendo que conforme essa energia da vida aumenta, ela forma ao redor do indivíduo o padrão da energia torus. Super interessante, né? E essa energia torus, o que eu achei também muito interessante, é que ela não é simplesmente esse padrão fixo, né? Ele tem esse shape, que vocês viram, que parece um donut, na verdade, mas eu vou mostrar para vocês como é que ele vibra, que ele tem uma vibração que também é muito, muito interessante, que os cientistas descobriram, que ela é uma vibração que ela parece harmônica, parece uma música. Então é dessa forma que a energia, ela é o fluxo energético dessa energia toroidal, desse padrão. E vocês veem que ela tem um centro, sempre um centro. Agora, esse centro é o coração. Então, o centro do torus no ser humano é o coração. Então, vocês podem ver que tudo parte do coração, faz essa energia do torus e retorna novamente ao coração. Então, esse fluxo de energia, porque nós somos eletrizados, nós precisamos dos impulsos elétricos para que todo o nosso corpo funcione, ele se retroalimenta. Então, ele mesmo mantém essa vibração e se alimenta. O coração, ele gera um campo eletromagnético rítmico mais poderoso e extensivo do corpo. Comparado ao campo eletromagnético produzido pelo cérebro, o componente elétrico do campo do coração é cerca de 60 vezes maior em amplitude e 5.000 vezes mais potente que o do cérebro, permeando todas as células do corpo. Ele pode ser detectado a vários metros de distância do corpo com magnetômetros sensíveis. O coração é mais poderoso do que o cérebro e é muito mais que apenas um órgão. Então, por isso que o coração, quando nós falamos de amor, nós falamos do coração. Existe, então, um estado que chama-se um estado de consciência. E daqui para frente é muito importante vocês prestarem atenção. Quando entramos em um estado coerente entre o coração e o cérebro, eles começam a operar sinergeticamente.
Então, existe uma ligação do coração com o cérebro. Você pode aprender a ativar essa sustentação da sinergia e evitar padrões de estresse, além de aumentar a sua clareza mental e a sua capacidade de discernimento. Ao fazermos isso, nossas soluções criativas para os desafios do dia a dia, tanto pessoais como sociais e globais, se tornam mais acessíveis, proporcionando-nos mais intuitos e acesso ao fluxo da vida. Esse processo de conexão intuitiva com a sabedoria da alma e a orientação dos nossos mentores espirituais nos revelam quem realmente somos. Nosso coração energético ou espiritual é um ponto de acesso para a nossa tecnologia interior natural. A inteligência intuitiva do coração, que pode levar nossas decisões e escolhas de comunicação a um nível muito mais alto e eficiente. Então, a energia sai do coração e se liga ao cérebro. Então, essa que tem que haver essa coerência, e não pode ser no sentido contrário. O nosso cérebro não pode comandar o nosso coração. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. E aí nós entramos nos sentimentos divinos. Porque quando você mantém os sentimentos como gratidão, amor, compaixão, né, respeito, que é o que eu sempre falo nas minhas lives, isso aumenta naturalmente essa coerência energética. Os sentimentos da mente e do coração são fontes de energia. Seus principais condutores são os sistemas biológicos e têm uma poderosa influência nas nossas escolhas de comportamento. Por isso que quando nós não estamos com essa coerência, ela afeta o nosso sistema biológico. E aí é onde começam a aparecer o estresse, o cansaço, a sonolência, e aí começa, esse é o início, né? Queda de cabelo, unhas fracas, e depois começam a se desenvolver as doenças, porque a nossa fonte energética não está coerente. Com isso, as pessoas se associam-se à sua voz interior. Quando tem essa coerência, elas conseguem se associar à sua voz interior ao longo da vida, através de um fluxo energético constante de informação intuitiva à mente e ao coração. À medida que aprendemos a desacelerar a nossa mente e sintonizar com nossos sentimentos mais profundos do coração, nossa conexão intuitiva natural ocorre. Por isso que a meditação, a oração, rezar, ficar em silêncio é extremamente importante para que haja essa sintonia energética. A intuição nos revela mais compreensão de nós mesmos e dos outros também. É por isso que o estado de coerência está rapidamente ganhando interesse no mundo, o que chamamos de despertar e expansão da consciência. Então é isso que está acontecendo hoje, que nós vemos numa velocidade muito rápida. Até 3, 4 anos atrás não se falava no despertar da consciência, e muito menos em expansão da consciência, e hoje já é um assunto muito divulgado, difundido, e as pessoas sentem isso. A troca. Quando a coerência intuitiva de uma pessoa é ativada, o coração irradia um campo de energia eletromagnética mais coerente, que pode beneficiar pessoas, animais, meio ambiente e até mesmo o nosso planeta. No momento em que existe a cooperação coerente de um grupo, ou seja, pessoas que estejam sintonizadas, ela resulta em uma maior eficiência desse fluxo energético e potencializa, assim, os seus resultados. Parece que esse grupo não está apenas em sincronia, mas está se comunicando em um nível energético invisível. Esse campo global conecta todos os sistemas vivos e consciências que afetam diretamente os sistemas energéticos da Terra. Então, hoje, os cientistas também já conseguem comprovar que essa coerência, essa energia afeta também os sistemas energéticos da Terra. O despertar da consciência é um passo importante para aumentar a coerência social e espiritual global. O campo eletromagnético da Terra afeta os seres humanos. Nós sempre falamos aqui da ressonância Schumann, por exemplo. Mas o contrário também é verdadeiro. Olha que interessante isso, pessoal. Então, agora o que eu fiz? Eu não sou um expert, né, em edição de vídeo, mas eu consegui unir algumas informações, alguns vídeos aqui para passar para vocês, ilustrando tudo isso que eu acabei de falar, que eu acho que vai ficar mais fácil e de melhor visualização para vocês entenderem. Vamos lá. Então, o coração, ele tem esse campo energético, que ele irradia a partir dele. Esse campo energético, ou esse padrão toroidal, padrão, da energia do Taurus, ele passa por todo o corpo humano e por todos os órgãos. E como vocês viram, ele começa lá desde o embrião. Então, o coração, ele acaba sendo o que nós sempre colocamos como significado do amor. E o coração, que é interessante, ele também possui neurônios, ele também possui um sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele controla as batidas do coração e controla também os sentimentos. Esses neurônios, eles se comunicam com os neurônios do cérebro. É todo um sistema nervoso interligado, fazendo com que o coração vibre cada vez mais. Por isso que a cor vermelha é a cor do amor, né? Nesse caso aqui, é o que a gente sempre leva. Então, essa energia toroidal, ela entra, passa pelo coração e se distribui pelo corpo. E aqui, voltando àquela ilustração, então existe o coração enviando, através dos neurônios, informação para o cérebro, e a hora que eles entram numa coerência, o indivíduo começa a ter uma outra perspectiva de vida. Então, aí que ele começa a ter o prazer da vida, ele começa a entender, ele começa a viver mais em harmonia. Essa aqui é a ilustração dos sentimentos divinos. Então, quando o coração começa a sentir a compaixão, o amor, a apreciação por algo, ele envia essas informações para o cérebro.
Olha que interessante. Isso já é comprovado cientificamente. E ao levar para o cérebro, ele também entra em conexão com o eu superior. Coração é a troca da energia entre as pessoas. É ali que existe um fluxo de energia. É pelo coração. E quando esse fluxo está bem, o biofísico também se encontra bem. A pessoa encontra-se em harmonia, né, com a vida. Então você consegue influenciar através do coração, com a sua energia, para que a outra pessoa também entre em sintonia. Então quando o coração, como está aí, e o cérebro entram nessa coerência, você tem essa quietude, a sua intuição começa a expandir, cada vez mais você vai criando esse corpo energético, esse campo de energia, que se não tem essa coerência, ele fica muito atrapalhado, para que a energia Taurus comece a se formar de uma maneira espetacular, de uma maneira crescente, e ela começa a envolver todo o ambiente que você está, porque você está ligado ao seu eu superior, à sua mente e ao seu coração, numa única sintonia. Duas pessoas, elas também entram nessa vibração através do coração. Essa é a comunicação entre pessoas. E quando elas entram em coerência, elas também criam um campo energético. Aqui é a parte do grupo. Então, quando você tem um grupo de pessoas que estão em sincronia, essa energia, ela passa pelo coração de todos. E isso faz com que haja o amor, a compaixão, o respeito, o perdão, uma harmonia, tanto no lar, como no esporte, ou no lugar de trabalho, a conexão. Agora, quando isso é feito em massa, já está comprovado que essa energia, ela ajuda a alimentar a energia Taurus do planeta. Ou seja, nós somos responsáveis também por toda essa alimentação da energia do Taurus ao redor do nosso planeta. Então está tudo interligado. Qual é o maior obstáculo que nós temos hoje? O nosso maior obstáculo são os sentimentos de baixa vibração. Né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do amor, o tamanho que se torna essa energia Taurus, que seria a energia ideal da pessoa quando ela vibra realmente no amor e no sentimento divino. Então ela é ampla, ela passa pelo coração, ela envolve a pessoa inteira. E quando você está com medo, então olhem aqui para o lado esquerdo, o tamanho que ela fica, só com o sentimento medo. Então ela diminui muito, ela passa não... Então vocês veem que ela passa pelo coração, mas não mais pela cabeça. Por quê? Porque o medo nada mais é do que algo mental. A mente cria aquele medo. Então, quanto mais medo você tem, menor fica esse campo Taurus e, por consequência, mais fora você fica desse ciclo de energia. Então, o seu cérebro passa a comandar os seus sentimentos. E quando isso acontece, dá nisso daqui. Porque aí não é só o medo. Você começa a ter o quê? Você começa a criticar, a reclamar, a condenar, a duvidar, né? Medo, preocupações, engano, julga, humilha, tem esses sentimentos negativos. E quando isso acontece, quando é a união de todos esses, né, sentimentos, raiva, ódio, culpa, aquela energia pequena do Taurus que vocês viram, que era só do medo, ela acaba se transformando nesse tipo de energia aqui. Por isso que a pessoa, ela acaba completamente fora do eixo, ela acaba não tendo mais energia para nada, porque o campo de energia dela fica dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ao mesmo tempo que um campo de energia, quando a pessoa não é crítica, ela não reclama, ela não condena, ela pede desculpa, ela perdoa, agradece, ama sem esperar a troca, é atenciosa, honrada, sincera, tem pensamentos e sentimentos positivos com ela e com os demais, a energia Taurus, ela entra na sua forma ideal e a pessoa fica completamente coerente. Então aqui entra o despertar da consciência, a expansão da consciência, aí ela começa a criar um mundo ao seu redor muito melhor. Tá? Então é essa coerência, é isso que eu queria passar para vocês. Hoje não vai ser uma live muito longa, tá? Até porque eu tive uma live de 3 horas na terça-feira. Então o que é o despertar da consciência? É você entrar nessa coerência, onde os seus sentimentos, eles alimentam e se comunicam com o seu cérebro para que você possa então se comunicar com o seu eu superior. Você não é controlado pelos sentimentos artificiais do cérebro. Você é comandado, ou você comanda pelos sentimentos divinos que vêm a partir do seu coração. Por isso, tão importante colocar em prática os 4 sentimentos divinos que eu falo sempre para vocês. O amor, que é amar a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, depende da sua interpretação. Porque se nós entendemos que nós somos filhos de Deus e possuímos a centelha divina dentro de nós, quando fala-se amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade é amar a nós mesmos sobre todas as coisas. Não é o egoísmo, e sim o amor, né? O alto amor. E amar a si mesmo. Porque só se amando, você pode exercer o segundo sentimento divino, que é a compaixão. Você não tem como amar ao próximo se você não tem amor próprio. Então aí você expande, que nem eu mostrei ali para vocês, quando você mostra a compaixão, quando você ama o próximo, a sua energia, essa energia do seu coração, ela afeta a energia do coração do próximo. E isso ajuda também ele no seu despertar, na sua vida, nas suas emoções. Depois nós temos, a hora que nós compreendemos isso, nós podemos sim lidar com o perdão. Primeiro perdoar a si próprio, porque
Afinal de contas, ninguém é perfeito, e é por isso que nós passamos o nosso estado evolutivo da alma, encarnando, reencarnando, para que possamos passar por provas e expiações, e dessa forma, termos os aprendizados necessários para poder evoluir. Então, primeiro, ao entender isso, e você se perdoando, tirando essa culpa, que é uma bola de aço acorrentada no seu tornozelo, você consegue perdoar os outros, porque se você entende que você erra, você consegue também compreender que as outras pessoas também erram, né? E você ali tira o perdão, você consegue ter esse sentimento, aliviando assim a sua raiva e o seu ódio. Por isso que quando se fala o perdão liberta, na verdade, ele não liberta a outra pessoa, ele está libertando você de um sentimento terrível, como culpa, raiva e ódio. E você tem o quarto sentimento divino, que é o respeito, que nós temos que respeitar os outros, apesar de opiniões diferentes, apesar de estágios evolutivos diferentes, que é isso que acontece hoje. Nós temos almas muito novas, que ainda são muito polarizadas, que elas não têm a compreensão ainda de tudo isso que a gente fala aqui no meu canal e em outros canais. São almas que nós precisamos ter o respeito. E respeito não significa que você é obrigado a conviver, que você é obrigado a se relacionar, mas sim respeitar a opinião e, claro, não precisa conviver, mas sim ter o respeito. Então, o despertar da consciência, ele passa por esses quatro sentimentos divinos que nós acabamos de ver agora, comprovados cientificamente, o que esses quatro sentimentos divinos geram no nosso coração, o que o nosso coração gera energeticamente através dos neurônios para o nosso cérebro, e essa coerência atinge o eu superior, e isso abre a nossa intuição. A nossa intuição é a forma com que os nossos guias espirituais, os nossos mentores ou os nossos anjos da guarda, como você desejar chamar, se comunicam conosco. É dessa forma, mas se você não desacelera a mente, se você não a tem controlada pelo seu coração, você não consegue escutar a sua intuição. Então, seus mentores, seus guias espirituais, os seus anjos da guarda tentam te ajudar, mas você está surdo, você está com tanto barulho que você não consegue escutar. Eles gritam, mas você não escuta. E é por isso que hoje nós falamos tanto Brasil, pátria da luz, ou Brasil, a pátria do evangelho. Né? Na verdade, o Brasil é a pátria da luz, ou seja, nós estamos hoje numa posição de responsabilidade de emanar essa energia através dos nossos corações para que influenciar o campo eletromagnético da Terra, tendo em vista que devido à Operação Storm e tudo que está acontecendo no mundo, essa limpeza que nós estamos vendo, está deixando com que os outros países, né, por exemplo, a América do Norte, Europa, né, o Oriente Médio, a Ásia, que estão aí numa turbulência, porque o comando vem de lá e é lá que a limpeza é mais pesada, a nossa responsabilidade como a pátria da luz não é à toa. Então nós somos responsáveis por emanar esse amor, por emanar esses sentimentos, e agora comprovadamente pode-se mostrar que isso influencia toda essa energia do Taurus, que é a energia que é parte, que faz o planeta ser vivo, que faz o ser humano ser vivo, as plantas, os animais, a galáxia, o universo, tudo depende exatamente dessa energia. E essa é a nossa responsabilidade. Então nós temos aqui não só uma responsabilidade para conosco, de cada um de nós, fazer a nossa parte, e essa é uma ferramenta poderosíssima para a ascensão espiritual, por isso que a energia Taurus, ela é considerada a energia para a ascensão espiritual, porque se você não entende isso, se você não pratica os quatro sentimentos divinos, você não consegue elevar a sua energia, então você não consegue fazer a sua evolução espiritual, que é a grande oportunidade que nós temos tendo hoje, junto com o planeta, para ir para a quinta dimensão, nós não conseguimos ter a nossa ascensão. Então é super importante isso, e é por isso, exatamente por isso, que o Brasil recebe o nome de Pátria da Luz, ou a Pátria do Evangelho, tá bom? Então, acredito que todos tenham entendido como realmente isso funciona, é incrível essa energia, né? Nós estamos num momento muito especial da nossa história, é um momento especial da humanidade, nós estamos passando por um processo de limpeza e ao mesmo tempo de prosperidade, em caminho da prosperidade, caminho de uma ascensão, não só como almas, mas também como um planeta ou como uma civilização, porque tudo que está acontecendo ao redor do mundo é para melhor, apesar de que quem vê de fora ou quem não tem o conhecimento acha que está tudo desmoronando, mas na verdade o que está desmoronando é o controle que a humanidade teve até hoje, é deixar que a humanidade não saiba da sua história, não tenha o seu conhecimento, porque tudo que é provado agora, que eu mostrei aqui pela ciência, já foi comprovado e foi nos deixado nos evangelhos, né, nas tábuas do Sumério, nos livros de Enoque, que foram escritos há milhares de anos. Então agora é a hora de nós acordarmos e nós podermos entender exatamente tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então eu vou para as perguntas e respostas, mas eu não posso antes deixar de mostrar para vocês a jornada do despertar da consciência, porque não é o despertar da consciência, é uma jornada, não é do dia para a noite. Como vocês veem, eu tenho esse canal, eu venho ensinando vocês, mas é um processo longo, é um processo individual, você não consegue convencer ninguém, ninguém consegue te convencer, você mesmo tem que tomar a sua atitude e fazer o que tem que ser feito, se é você receber esse chamado interno desse despertar. E o despertar, ele vem através de informações. Às vezes é um livro que você leu, às vezes é uma live que você assiste, então você começa a ver que existe alguma coisa ali. Você começa a ter uma ressonância interna
dizendo para você buscar, e você começa a ter muitas informações. E eu falo sempre, é como você ter um quebra-cabeça, você começa a pegar essas peças, cada informação são as peças, mas ao mesmo tempo, hoje, com a informação, existe muita desinformação. Então, o maior trabalho que uma pessoa que está nessa jornada do seu despertar da consciência, da sua evolução espiritual, está na expansão da consciência, porque a expansão da consciência é você pegar todas essas peças e montar, para você poder entender exatamente o que é, que na verdade é um mapa. Quando você monta esse quebra-cabeça, você vê um mapa que te leva fora desse labirinto que a humanidade se encontra, você passa a entender. Então, eu criei o curso da expansão da consciência, para poder pegar todas as peças que eu reuni em 15 anos, e eu monto esse quebra-cabeça para facilitar a sua vida, porque você não tem mais 15 anos para fazer isso. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Espero que tenham gostado da live, entendido agora o quão importante é o coração, a energia Taurus e os 4 sentimentos divinos explicados cientificamente. Um beijo a todos, boa noite.